Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Pessoal, estou trazendo novas informações para vocês com a timeline, deixando todos os créditos para eles na plataforma do YouTube, trazendo aqui para vocês um novo posicionamento do Lula, juntamente com o presidente do Irã, que condenou a ação do Trump mais uma vez lá na Venezuela, né? Na realidade, nós todos sabemos que a preocupação deles não está com a soberania, com toda essa conversa fiada que eles ficam falando, e na realidade estão com o rabo preso com o Maduro, estão com medo do Trump vir para cima deles também. Essa é a verdadeira realidade. O Alan dos Santos rasgou o verbo aí e detonou essa atitude do Lula junto com o presidente do Irã. Então, sem mais enrolação, bora para o conteúdo. Vocês vejam a situação em que o Brasil está, né? Bom, todo mundo que está aí se informando diariamente está sabendo que o Lula e a turma do Lula têm dito sobre a captura do Nicolás Maduro, né? É um absurdo, é um sequestro, é um ataque à soberania, como se derrubar um ditador fosse realmente, né, o fim da picada, ou como se o povo venezuelano tivesse a sua soberania popular, né, resguardada e preservada diante da atuação de um ditador como Nicolás Maduro. Mas que tristeza, né? A gente soube que o ministro das Relações Exteriores do Irã, que também está lá vivendo uma situação muito, muito, muito delicada, né? Com protestos no país inteiro, a gente aqui torcendo muito para que aquela teocracia desabe também. Já há registros de manifestações em 70 cidades do Irã contra a ditadura, né, dos ayatolás, aquele regime ditatorial pesado, né, muito rígido. Mas aí o ministro das Relações do Irã ligou, o nome dele é, deixa eu ver aqui, Seyed Abbas, ligou para o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores do Brasil, para falar da captura, né, que eles não chamam de captura, eles chamam de sequestro, do Nicolás Maduro, e aí concordaram em tudo, Irã e Brasil, porque é uma ação militar, que é uma clara violação à Carta da ONU. Puxa vida, vamos falar da Carta da ONU? É, se você olhar para o Irã, o tratamento, por exemplo, que é dado às mulheres no Irã, não há carta da ONU que resista àquilo, né? E aí, durante a ligação, segundo o governo iraniano, que foi quem divulgou a informação sobre essa ligação, né, os dois países, Brasil e Irã, concordaram em mobilizar outras nações em desenvolvimento para, entre aspas, estreitar a cooperação e coordenação por meio de fóruns internacionais sob a justificativa de combater o unilateralismo, defender o direito internacional e os princípios presentes na Carta da ONU, né? Como se, por exemplo, Nicolás Maduro, assim como o Irã, né, respeitasse a Carta da ONU. Então, isso acontece por quê, Lacombe? Porque não há hoje uma seriedade. é, Isso aqui não é nem um papo para a nossa audiência, que a nossa audiência nem merece ouvir esse tipo de explicação. Mas caso aquele teu parente burro, aquele teu vizinho imbecil, que ainda continua acreditando nesses chavões, ouça esse programa, é para ele que eu vou falar. Qual é o grande erro da linguagem moderna atual que o professor Olavo de Carvalho pontuou bem e esclareceu? No Brasil, especificamente, as pessoas discutem conceitos e palavras. Ou seja, eles discutem signos. Quando, na verdade, o que deve ser discutido é a referência. Então, olha os termos que você utilizou aí no início. Não você, né? Você reportou utilizados por esses psicopatas. Como é que são as palavrinhas aí? Combater o Vamos multilateralismo. lá. Disse que a ação militar americana é uma clara violação da Carta da ONU e que eles vão estreitar a cooperação e coordenação por meio de fóruns internacionais
para combater o Isso, unilateralismo, combater o unilateralismo. defender o direito internacional Direito e os internacional. princípios presentes na Carta da ONU. Então vamos pegar o tal do unilateralismo, tá? E o que eles falam ali de respeitar as cartas da ONU. Né? Eu preciso explicar para quem não é da nossa audiência que a ONU, por exemplo, acha ok tudo que acontece na Coreia do Norte. Não condena. Vocês lembram quem é que estava no Conselho de Segurança da ONU? Os membros mudam, né? Mas no Conselho de Direitos Humanos da ONU, estava lá, numa época estava Cuba, China. Não Então, sei se assim, mudou, porque toda hora eles ficam mudando, né? Alguns são permanentes, outros ficam mudando. Então, aí, o que o professor Olavo ensinou para nós brasileiros, em língua portuguesa, algo que nem os americanos têm com a finesse do Olavo, né? Quando a gente defende a palavra democracia, o Barroso usa a mesma palavra, certo? Ele usa democracia. E aí, se você for avaliar o signo, né? É signo, significado e referente. Então, se você for pensar, pô, mas eu estou defendendo a democracia, mas o Barroso também falou que está defendendo a democracia. Se a gente ficar nesse embate, a gente vai esquecer o que o Barroso, o Moraes, o Lula, o Irã, o que eles defendem como democracia e o que nós defendemos como democracia. Então a palavra ela não é a mesma. Se escreve igual, né, se pronuncia da mesma maneira, mas aqui é manga fruta e manga de camisa. São duas coisas abissalmente distintas, inclusive contraditórias. E aí o nome disso é equívoco. E o que eles chamam de unilateralismo é exatamente o que eles fazem. Eles é que querem um mundo unilateral. Se não for do jeito deles, não pode existir. Então o Brasil, sério, né, que são vocês que estão nos assistindo, mas o Brasil, sério, que ocupa cargo importante, cargos que bem categorizado pelo professor Olavo de Carvalho como a classe falante, é o jornalista da sua cidade, o radialista, o advogado de maior relevância da sua cidade pequenininha, ou os advogados de maiores relevâncias com maior relevância dentro da sua cidade grande, é o sindicato do não sei quê, enfim, a classe falante é aqueles que quando abrem a boca para falar, eles têm uma multidão para escutá-los, né? Inclusive os tais influenciadores também são, de alguma maneira, classe falante no país. Porque você, em casa, com seu vizinho, não é uma classe falante, porque você, ao falar, você vai alcançar a sua família, seus amigos, seu colega de trabalho e algumas pessoas que te seguem ali na internet. Mas quando você está em algum grau de relevância, a sua voz é ampliada. Essas pessoas são consideradas, então, a classe falante dentro de um país. Hoje, a classe falante brasileira trata esta falsidade conceitual com seriedade. Essa falsidade... Saiu notinha da CFM, acabou de sair, depois eu leio. Não, pode ir. Não, quer concluir? Não, porque é urgente não tratar com seriedade farsantes, filhos de uma P, tá? Esses canalhas, eles não podem ser tratados como pessoas sérias, só porque eles estão numa porcaria de um cargo burocrático. A gente tem que voltar, o Brasil precisa ter, e isso é uma das coisas que eu mais desejo com a timeline, é popularizar o normal. Popularizar o real. O real e o normal precisa voltar a ser hegemônico. Nós não podemos mais ficar com filtro de Instagram na hora de falar as coisas. O Bolsonaro foi eleito porque ele removeu os filtros e falou: criminoso tem que ser chamado de criminoso. Ladrão tem que ser chamado de ladrão. Corrupto tem que ser chamado de corrupto. Não tem que ficar assim, fulano talvez esteja ligado a algum esquema. Talvez uma ova. Todo mundo sabe que a Janja é uma vagabunda. Quem falou isso foi o filho do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um vagabundo. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Todo mundo sabe que o Lula é o chefe do Foro de São Paulo, que passa pano para as Farc, que passa pano para todo tipo de organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, ADA,
A lista é grande. O Hamas, Hezbollah. Hamas, Hezbollah. Irã não estava de papinho no telefone? Então, assim, chega de tratar essa gente com pompa e circunstância, porque esses merda estão usando uma faixa de presidente. Que sabe lá Deus como é que colocou no peito dele. Nós precisamos parar de tratar essa gente como pessoas normais. São psicopatas, em muitos casos assassinos, em muitos casos chefes de organização criminosa, que precisam ser tratados como tal. E o Alan falou um negócio que eu acho sempre importante, eu sempre falo sobre isso, sobre normalidade. E todo mundo tem que entender que frequência não determina normalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Alexandre de Moraes vai colecionando abusos, arbítrios e ilegalidades. Isso não quer dizer que isso seja normal, né? O Lula, agora está o Lulinha de novo, investigado com suspeitas de fraude, ligação com fraude no INSS. O volume de corrupção enorme que a gente vê, o PAC, novo PAC, falaremos daqui a pouquinho sobre isso. O fato de a gente ouvir falar dinheiro na cueca de um senador que está aí sendo liberado pela PGR, o fato de a gente falar todo dia de casos de corrupção não significa que, já que tem tanto, passa a ser normal. Então, normalidade não é determinada pela frequência, né? Isso é importante que a gente deixe claro, Alan. Desculpa, você... Não só respondeu o perfil que inimigo da agenda, ele falou assim, ela é vagabunda porque não trabalha. Aí a gente tem que perguntar pro filho do Lula, né, se ele chegou a comprar os serviços dela. Eu não sei porquê. Eu suspeito que o filho do Lula chamou a Janja de puta. Inclusive tem as mensagens, né? O print das mensagens, se não me engano, de WhatsApp, né? Tenho certeza que não foi por causa de indignação. Eu acho que ele estava descrevendo uma atividade profissional. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a verdade aí do Alan dos Santos, rasgando o verbo mesmo e falando o que tem que ser falado, né? Ainda quero deixar com vocês aqui mais uma notícia sobre o posicionamento da China em relação à declaração do Trump sobre o petróleo venezuelano. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, condenou nesta quarta-feira, 7, o anúncio dos Estados Unidos de que a Venezuela entregará até 50 milhões de barris de petróleo, 3 dias após o sequestro do presidente Nicolás Maduro. Na verdade, não foi sequestro, não foi captura, né? Pelo governo norte-americano. O movimento interessa de perto a Pequim, destino de aproximadamente 80% do petróleo venezuelano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que controlará o dinheiro envolvido no envio dos barris a portos norte-americanos. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia. Mais uma vez aí, todo o posicionamento que a gente vê em relação à captura do Maduro é somente para interesse próprios, né? Em nenhum momento estão preocupados com a população vivendo na miséria, passando tantas dificuldades igual passou nas mãos desses ditadores sem vergonha. Pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.